como introdução para o tema, tá? Uh, a nosso ponto de partida, tá? É falar sobre as bases fundamentais que giram em torno do PCA. Tá? O PCA, se você ler, tá, documentos escritos pela Agência Nacional de Águas, ou sobre programas Pura, ou sobre vários programas que existem sobre a gestão do abastecimento de água, todos os programas falam que o gestor desse trabalho tem que criar ou fazer um PCA, que é um Programa de Conservação de Água. Ok? E esse PCA, também todos esses gestores, esses documentos, tá? Inclusive TCCs, teses de doutorados, que falam sobre essa gestão, tá? Em resumo, eles apresentam 3, 4 pilares sobre de como você implantar um PCA. Tá? Então, eu não vou ler o que está ali no vídeo, vou resumir. Esse vídeo vai estar disponível para vocês depois, para vocês acompanharem detalhadamente. Né? E, então, eu vou só pontuar esse resumo desse trabalho que fizemos ali. Então, o pilar número 1, tá, de um PCA é você fazer auditoria, você fazer cálculos e você fazer monitoramento. Como assim? Ora, estamos falando aqui de uma gestão que ela não é simplesmente empírica. Ela não é uma gestão que você faz em função de um conhecimento prático, sabe? Sem nenhuma base teórica. Não. Essa gestão ela é feita com base em números. É uma gestão científica. Por exemplo, você tem que fazer uma auditoria para saber o número de pessoas que residem num determinado local onde você vai fazer a gestão da água. É um condomínio? É um apartamento? É um shopping? Quantas pessoas circulam? Você tem que ter dados em função de uma auditoria para que você baseie os seus cálculos de meta, para que você baseie os seus cálculos de desperdício, para que você veja o consumo. Então, existem muitos documentos, tá, na internet que te dão base para você ter números sobre esses assuntos. Esses dados que tem aqui no vídeo são dados conhecidíssimos. Se você pesquisar no Google, você vai ver que em uma residência, né, o consumo de água, 50% na média se gasta no chuveiro, 18% na pia, né, e 5% na bacia sanitária, e por aí vai. Esse é o consumo numa residência. Numa universidade, muda totalmente a média de consumo, porque o perfil que as pessoas fazem ali é outro, entendeu? Do consumo de água. Num shopping, muda novamente, porque se gasta muito mais com vaso sanitário, se gasta muito mais com pia, e não se gasta com chuveiro. Então, é importante que você entenda que o PCA, quem for implantar, né, o Programa de Conservação de Água, tem que fazer o levantamento dos usuários, fazer o levantamento do número de habitantes, fazer o levantamento do número de locais de consumo que se tem. Né? E esse levantamento, é óbvio, se dará através de números com dados reais, factíveis e auditáveis. Ok? Ok. Por exemplo, isso aqui é outro número conhecido, a distribuição do consumo de água, né, por habitação. Então, você tem lá mais ou menos na bacia sanitária, quantos litros se gasta por dia, né, para uso doméstico, né, como está ali, do chuveiro e por aí vai. Então, o primeiro passo para você fazer um PCA é você levantar números, tá? Com dados que sejam oficiais, ok?
Tipo, se você é síndico de um condomínio, okay, de apartamentos, você precisa saber quantos prédios tem, né, no teu conjunto habitacional, quantos habitantes tem por apartamento, né? Porque aí você vai poder calcular exatamente a média, né, e a meta de consumo, né, máximo e mínimo, dentro de padrões regionais, de padrões que você tem na tua realidade, ok? Porque, obviamente, no Brasil se consome X padrão de água e na França outro padrão, né? Então, é importante se conhecer também o hábito e a localização que se vive. Ok. Né? O pilar número 2 do programa do PCA, né, você faz os cálculos, tu tem essa questão de fazer todo um levantamento, né? E você também, em função desse levantamento, desse monitoramento, você vai trabalhar a conscientização das pessoas, né? Esse é um lado mais qualitativo, é um lado mais onde você vai trabalhar hábitos e costumes, você vai ter, vai pensar em métodos que façam com que as pessoas se mudem o hábito que elas possuem em relação à relação com a água. Ok? E por último, a gente está colocando basicamente 3 pilares, você ter um sistema de gestão aonde você tenha tecnologia e você tenha monitoramento. Então, se você observar todos os PCAs que existem e todos os programas, né, Sabesp, SEDAI e por aí vai, né, de qualquer estado, eles falam, eles dizem claramente que precisa de ter recurso tecnológico para que você possa fazer a gestão de água. Ou seja, não tem como você fazer hoje ou pensar em fazer gestão eficiente da água sem sistemas tecnológicos. E esses sistemas, nós vamos ver aqui ao longo da nossa conversa, que ele é um sistema bastante amplo, onde você precisa contar com profissionais, né, e pessoas qualificadas para trabalhar contigo. Cito, por exemplo, aqui nesse documento, uma fórmula muito básica, né, que é o impacto na redução do consumo de água, né, que quem não conhece vê a formulazinha, vê que é uma fórmula fácil, porém, esse cálculo ele é dinâmico, né, para você ter o cálculo diário, né, de como está a redução do consumo, né, de água por agente consumidor. Ora, como vamos fazer esse cálculo dinâmico? Somente através de um software e de um monitoramento dinâmico também. Para você saber, olha, vamos fazer uma brincadeira aqui, olha, a vizinha lá do 104 está gastando demais, tem alguém lá, não tem ninguém em casa e deixaram a torneira aberta. Né? Então você pode ter um sistema que, caso haja no consumo diário um excesso acima de 20%, 30%, a pessoa receba um SMS, ou ela recebe um torpedo avisando que há algum problema, um excesso de consumo naquele momento, naquele dia, na residência dela. Né? Através de um monitoramento em tempo real, se consegue fazer tranquilamente esse tipo de informação. Ou então, caso haja um vazamento, né, visível ou invisível naquela unidade de consumo, o software ele pode detectar, o sistema pode detectar e informar aquela pessoa sem que deixe passar 30 dias, 40 dias até chegar a conta da água, com a conta estourando, né? E a caixa d'água perdendo, e a pessoa ainda vai para a justiça porque ela vai dizer que ela não sabia, não tinha noção, não viu e assim por diante. Né? Então, agora vamos aprofundar um pouco mais, tá? Sobre o PCA. Esse nome que eu estou falando, tá? PCA, é o nome quase que oficial, tá? Se vocês procurarem
por aí nas literaturas, muita gente vai falar sobre o plano, né, o programa de conservação de água. Ok. Abrindo um pouco o PCA, a gente consegue identificar 6 pilares básicos, tá? Para você implementar o programa na sua empresa ou no local onde você deseja, tá? O primeiro pilar seria você realizar estudos, né? Estudos técnicos, você tem que saber conhecer o prédio ou o local onde você vive, as tubulações, os sistemas de água, ou seja, você vai ter que procurar o teu engenheiro, né? E fazer o levantamento dessa planta hidráulica da sua unidade que você quer fazer o PCA. Né? Sabe-se que tem sabe-se que tem 2 tipos de situação. Aquele prédio já existente, então você vai num prédio, numa indústria que foi construída há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e tem as novas edificações, né? Porque a lei vai mudando, vai se aperfeiçoando, e, obviamente, as edificações antigas, elas são mais problemáticas, tendo em vista que, além do envelhecimento do material, as técnicas de fabricação eram, 20, 30 anos atrás, não eram tão elaboradas como hoje em dia. Ok? Então, primeiro pilar, fazer estudos, levantamento, pegar número de hidrômetros que se tem, unidade de consumo, né? Você fazer uma auditoria para você fazer um levantamento da onde pode ter vazamento, se tem vazamento, se a tua rede de distribuição ela é mista ou se não é mista. Ou seja, é um momento onde você tem que pegar alguém com conhecimento da tua planta e fazer um levantamento. Além do conhecimento da planta, o levantamento dos usuários, ok? Hábitos de consumo, né? Você fazer uma série de análises e cálculos para que você entenda qual que é a realidade. Né? Como nós falamos no início, o PCA ele é baseado em dados oficiais, em números, ok? O que eu quero dizer com isso? Tu não pode fazer um PCA com achismo. Eu acho que o fulano de tal consome mais. Mas aquele outro que tem tal coisa deve consumir menos. Não. Você faz um PCA em base de números fruto de análises, né, científicas, utilizando instrumentos, utilizando uma série de dados comportamentais. Ok. O segundo pilar para fazer o PCA após você ter esses dados, você iniciar a troca de equipamentos defeituosos. Ok? Beleza, fiz o meu levantamento, né, já sei aonde tem hidrômetros, já tenho uma leve noção onde tem vazamento visível ou invisível, né? Visível ou invisível, né? E vou iniciar todo um programa, todo um trabalho de compra e de troca de equipamentos defeituosos, ok? Ou ineficientes, né? O que é um equipamento deficiente? Né? Hoje, vocês vão ver, existem todo um trabalho para troca de torneiras, colocando aeradores, colocando redutores de vazamento, né? Em mictórios. Né? Você colocar, por exemplo, sensores automáticos para que ele, com a presença da pessoa e a saída, ele acione, né? E não fique jorrando o dia inteiro água. Né? Existe a mesma situação para a torneira e por aí vai. Então, você começar a conhecer o que o mercado traz de equipamento eficiente para que você faça essa substituição. Então, isso está preconizado num PCA. Tá? O terceiro pilar é você, fiz o estudo, equipamentos ineficientes ou defeituosos, visivelmente defeituosos, vou trocar, né? E vou começar
a eliminar os vazamentos, né? Os vazamentos que eu vejo visíveis ou invisíveis. Ok? Então, porque tem vazamentos que é sabido aonde os pontos mais fáceis de você ter vazamento. Porém, tem vazamentos que você não imagina, tá? É no subsolo, você não tem como descobrir que são vazamentos, a não ser que você utilize equipamentos, instrumentos de medição, né? Para que você talvez até contrate uma empresa e veja que tem vazamento, né? Ok, mas como você vai saber se tem vazamento? Porque, como eu vou saber a minha unidade habitacional ou minha empresa, ela tem X consumo de água. Como eu vou saber se eu estou abaixo ou acima da média? Né? Se eu consumo muito ou não? Né? Instalando sensores e equipamentos de monitoramento. Ok? Como nós falamos lá no início, o PCA ele se baseia em números. Né? Então, existe tabelas, né? E existem até na internet, na web, né? Em órgãos oficiais, o número que dá estimativa de consumo de pessoa por litro, estimativa de consumo de água para a fabricação de um carro, estimativa de consumo de água para a fabricação de queijo, estimativa de consumo de água em hospitais, em escolas, e, obviamente, esse número se dá em função de uma média mundial, né? De uma média mundial, onde você passa a ter parâmetros e, instalando sensores, né? Você vai conseguir monitorar em tempo real esse consumo. Obviamente, se o que entra na rede, na tua rede interna de água, você vai monitorar, vai começar a monitorar em tempo real. Existem instrumentos que te dão esse número em tempo real, né, no teu sistema de gestão. O que entra no teu sistema não condiz com o que está entrando na caixa d'água ou no reservatório, na soma dos dois, você tem um vazamento. Ou então, alguém está usando a água de maneira que não passe pelo teu reservatório de água. Que você também tem que controlar isso. Então, fica muito fácil de você, do sistema, controlar esse número do quanto entra para o quanto tem nos teus sistemas de reservatório. Se essa diferença for muito alta, né, ou pequena também, você provavelmente tem um vazamento. Então, o pilar 5, seguindo, é a implantação de sistema de gestão via software. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o administrador de um condomínio, de um shopping, de uma indústria, de um hotel, de um hospital, se essa gestão não for via software, fica muito difícil administrar e acompanhar esses dados. Ora, muito simples. Se eu tenho no meu hotel, ok, 200, 300, 400 pontos de consumo, né? Como é que eu vou controlar esse consumo? Okay? Então, existem métodos e técnicas que está bem acessível hoje para que se tenha esse controle. Né? E esse controle é preconizado, é dito através de software, não adianta. Tá? Planilha manual, você não vai conseguir, né? Mandar alguém ir lá, passar todo dia, fazer a leitura manual. Se forem muitos pontos, você não vai conseguir, né? E por aí vai. Ok, o pilar 6 é a aplicação do programa de educação. Então, você já fez seus estudos no pilar 1, você já trocou os equipamentos defeituosos, você trabalha constantemente eliminando vazamentos, aplicando conceitos de monitoramento para verificar vazamento, né? E colocou sensores no pilar 4, equipamentos de monitoramento, você faz esse monitoramento em tempo real, o que não é caro hoje, é um valor extremamente acessível. E do pilar 5 você faz a implantação desse software para você controlar isso, obter relatórios, obter cálculos, estatísticas,
né? Médias, né? Mandar torpedo automático quando alguém está usando água indevidamente, quando alguém ultrapassou a média. Né? E o sexto pilar é você desenvolver programas de conscientização para mudar os hábitos das pessoas. Ok? Bem, aqui nesse momento ali, nós colocamos ali uma lâmina, vamos dizer assim, aonde se tem uma noção de um programa de conservação de água, tá? Em edificações novas, como eu falei, muda. Se a tua edificação nova é de um jeito, se é muito antiga de outro, se é indústria de outro, você tem que adaptar isso à tua realidade. Né? Então, para que vocês tenham uma noção, ok? Então, você analisa os dados de entrada, a topologia, o funcionamento, e aí você vai fazendo toda uma análise, né? E desenhando uma análise da tua realidade, né? Da tua infraestrutura, né? Faz estudo de viabilidade, você faz elaboração de um anteprojeto e por aí vai. Então, eu coloquei essa lâmina para facilitar e para se entender que o PCA é alguma coisa tem que ser séria, porque você vai envolver pessoas, mudança de comportamento. Então, tu tem que estar com os dados muito fortes na mão para você convencer as pessoas de uma mudança. Né? Ali eu basicamente já coloquei, tu falou, entende-se por conservação de água, reduzir a quantidade de água extraída da fornecedora, redução do consumo individual, reduzir o desperdício, são coisas diferentes, o desperdício e as perdas, né, com vazamento, né, aumentar a eficiência do uso, aumentar sempre a reciclagem e o reuso da água, né, e evitar a poluição da água. Né. Coloquei também ali algumas tecnologias e ações tecnológicas que, como falei, todos os programas governamentais citam essa questão do uso de tecnologia, né, para você trabalhar com aeração, eficiência nas bacias sanitárias, que são os vasos, né, ok? Em torneiras, chuveiros, em mictórios e por aí vai, ok? Um detalhe bastante interessante é a criação da setorização, porque o que é setorização? Isso é falado em todos os programas, tá? Setorização é você instalar medidores, né, setorizados. Quanto maior for a tua microsetorização, melhor você vai ter controle do consumo. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento, né, num hotel, ok? Então, vou colocar um hidrômetro ou um medidor online em tempo real, né, para monitorar o consumo daquele dois apartamentos, ok? Tenho banheiro, eu tenho 5, 6 banheiros. Coloco medidores nos banheiros, né, porque aí você pode monitorar, inclusive, se há vazamento naquela unidade, né, e acionar alguém até imediatamente, né, se o monitoramento for em tempo real. Né? E por aí vai. Então, a setorização ela é muito falada e é uma prática que não era feita, né, o pessoal não pensava nisso. Hoje já se pensa em você setorizar ao máximo, né? Já tem vários condomínios em São Paulo, vários condomínios no Brasil que tem um hidrômetro para cada unidade. Porém, a grande maioria, né, das empresas e dos condomínios não faz setorização, né? E quando, na verdade, até numa residência, numa própria residência, seria interessante. Existem sensores muito baratos que você pode colocar para você medir o consumo. No chuveiro, você tem alertas de consumo ou de vazamento de água num banheiro ou numa bacia sanitária. Que nas bacias sanitárias, que são os vasos, é muito fácil você ter vazamento. Né? Então, vamos seguir. Né?
Nessa lâmina aqui eu coloquei alguns conceitos que você usa normalmente, o pessoal não conhece. Água cinza, o que são água cinza? São aquelas provenientes dos lavatórios. Então, tem todo um trabalho para você aproveitar as águas cinzas, né, fazer reuso de água, né, e fazer utilização, obviamente, de águas de processo, que é utilizado em indústria, em laboratório, e por aí vai. Ok. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar rapidamente sobre alguns cálculos, algumas questões sobre a auditoria do consumo da água. Como eu falei, o gestor da água, tá? Quem trabalhar nisso, vai trabalhar muito cálculo, ok? Em função disso que os programas de conservação de água e as agências governamentais falam que você tem que ter sistemas tecnológicos, ok? Então, porque quando você começa uma auditoria de água, você vai começar a ter números, você vai levantar dados sobre o consumo médio, você vai definir metas, ok? Então, você vai ter que saber quanto é o valor de vazamento, o que isso impacta na conta, ok? Então, existe muita... quem trabalha nisso tem que ter assessoria de um engenheiro, de um técnico, porque existem muitos cálculos, né? Para você ter, desde o cálculo básico elementar, que é o cálculo de consumo diário, né? Que basicamente é a população vezes o consumo de água diária, de água diária. Então, isso é um cálculo básico. Porém, você vai ter, veja aqui um fluxo de aplicação, você vai ter vários outros cálculos que serão necessários para você fazer, que somente se justifica na prática com o uso de software, ok? Que vai desde você calcular qual é o consumo, o custo por unidade habitacional, qual é o cálculo o vazamento que se tem, o consumo de água por pessoa, se houve variação, sim ou não, ok? Então, esses dados não te preocupam. Você vai ter auxílio de um sistema, de um software que te fornece esses dados. O que você tem que saber é você saber alimentar esses dados na tua auditoria. Okay? Então, você vai se munir de documentos locais para você ter essas informações e você lançar no software e o software te mandar. Eu coloquei esse fluxo aqui de aplicação do PCA, onde se tem várias etapas na aplicação do PCA, né? Desde da etapa preliminar, que é uma avaliação técnica, né? E ela vai seguindo, né? A análise documental, né? Vai seguindo dessa análise documental, ele parte para o plano de setorização, que nós já falamos do que é, ok? Né? E depois você fazer uma avaliação da demanda de água, ou seja, o gestor da água ele tem que saber, na minha indústria, na minha empresa, no meu prédio, eu tenho, vamos supor, 200 usuários, consumidores. Né? Se houver uma mudança nisso, né, de pessoal, ou se de repente houver a saída de uma família dessa unidade, ou por exemplo, época de pico no shopping, o gestor tem que poder calcular, tem que ter dados para ele calcular o aumento, a variação do consumo. Isso é totalmente possível e isso eu diria assim, é uma obrigação do gestor ter ferramentas de monitoramento e gestão para que não falte água. Imagina você ir no shopping em Natal, porque tem muita gente, faltou água. Às vezes eu fui no estádio, né? Houve uma superlotação e não tinha água no banheiro, né? Então é uma coisa extremamente que demonstra total falta de controle, né? E de gestão, ok? Então, por isso que eu coloquei essa lâmina aqui, para que se entenda que
desde os cálculos de consumo, no item 5, até detalhamentos técnicos, especificações técnicas, né? Isso você precisa fazer. Ah, mas Abraão, o que isso tem a ver com o sistema de gestão da água? Tem a ver que isso é a base do sistema de gestão de água. Então, não existe... Você pode, desde colocar um simples hidrômetro mecânico... Ah, eu estou fazendo PCA? Não. Ah, mas então eu vou colocar um monitoramento em tempo real para eu verificar o consumo. Né? Estou fazendo PCA? Não. Está apenas um item do PCA. Ok? O PCA ele é algo complexo, ele tem todos esses 6 pilares para que você possa dizer: estou fazendo um programa de conservação de água, um plano de conservação de água na minha unidade. Né? Ali eu coloquei, por exemplo, nesse momento da auditoria, a relação dos documentos que você deve levantar para que você faça um plano, um programa de conservação eficiente. Né? Então, você tem que ter planilhas, se for indústria, né? Dieta, né? Tratamento de água, tratamento de efluentes, e por aí vai. Né? Custo mensal, quando não é indústria, né? Vamos lá. Relação da população do edifício, tudo isso eu já meio que passei aqui para que se fique claro que tu tem que preparar esses dados, né? Por exemplo, após você, na sua elaboração do PCA, né, é importante que você tenha e queira ter diagnóstico de consumo, né? Diagnóstico de consumo de água por agente consumidor, né? O indicador de consumo por período, né? O índice de desperdício, que também são cálculos. Ao fim dessa apresentação, todos esses cálculos e fórmulas eu vou passar para vocês, para que você tenha um documento com isso tudo. Então, fica fácil. Além do próprio software de gestor de água, que no caso o Gestag, ele tem tudo isso incorporado nele. Então, quando você passa a usar um software de gestão de água, o software vai te dar todos esses cálculos, né? E você, em função desses cálculos, vai poder trabalhar e atuar. Seguindo. Ali também eu coloquei que é importante para o gestor ter índice de vazamento visível, perda de vazamento não visível, índice de perda, perda total diária no sistema. Então, óbvio, talvez, mas como eu farei isso? Né? Como eu falei desde o início, atualmente, se você só tem o hidrômetro mecânico lá na tua entrada, não vai conseguir fazer isso. Né? Claro. Porém, quando você começa a se munir de equipamentos, que, repito, não custa caro, tá? São equipamentos de monitoramento, onde você, em tempo real, por exemplo, eu tenho num tablet, hoje nós temos em torno de 5 unidades da nossa empresa que a gente monitora em tempo real o nível da caixa d'água, monitora num tablet, entendeu? O nível de caixa d'água, monitora se tem vazamento, monitora, e se há vazamento, ele nos informa via SMS ou não em tempo real isso, e aí a gente pode atuar, né, e trabalhar sem nenhum problema, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, estou carregando, não sei se dá para vocês verem, no meu celular, né, onde eu vou ter aqui a caixa d'água de uma unidade. Isso é em tempo real, ok? Ele está monitorando lá como está o consumo e eu vou vendo em outros locais o consumo, esse consumo que eu tenho aqui para essa determinada unidade. Com a tecnologia, isso é fácil e não é caro. Tá? Não é caro.
tá? Por exemplo, eu tenho aqui no tablet, tá? Esse aqui agora é um tablet, posso deixar, por exemplo, na entrada da minha portaria ou disponibilizar isso lá no setor administrativo do meu condomínio, onde eu monitoro, em função da setorização, né, em tempo real, o que está acontecendo do consumo de água. Se está havendo, naquele momento, desperdício, se está havendo, naquele momento, até vazamento. Tá? E um sistema desse aí não é caro. Quando eu digo não é caro, gira em torno de 3 a 4 mil reais, você implanta pelo menos em 1, 2, 3 pontos esse controle. Né? Ok, né? Seguindo, isso aqui a gente tenta demonstrar o que seria a aplicação desses sensores de medição, tá? Que nada mais é você pegar um profissional que trabalha com hidráulica, você pegar o mapa da tua planta, né, residencial. Então ali eu tenho à direita eu tenho um prédio, né, com reservatório, caixa d'água em cima, né? E você tem lá os pontos em que você pode colocar. Isso são exemplos, tá? Onde você pode colocar hidrômetros ou equipamentos eletrônicos de monitoramento em tempo real, ok? Então é importante se ter isso. Como eu falei há pouco, você tem lá, você tem torneiras, hoje você tem muito fácil dados em que convençam o uso dessa setorização. Então, por exemplo, um gotejamento lento, você tem uma perda de 6 a 10 litros dia, né? Então, quando tem aquele filete de água jorrando, né? Um filetezinho lento, você tem 33 litros de água dia. Então, isso tudo com a aplicação de sensores, né, que custa aí 50, 100 reais no mercado, o sensor em si, né? Óbvio, não o sistema como um todo, mas os sensores hoje estão muito baratos. Você pode monitorar, né, tranquilamente vazamento. Você pode monitorar até gotejamento, ok? Né? Em qualquer unidade de uso, ok? Então ali a tabela mostra vários. Esse vídeo vai estar no YouTube, tá, pessoal? Então vocês vão poder utilizá-lo como vocês quiserem. Esses dados vão estar disponíveis e são dados oficiais, tá? Aqui nós não inventamos nada, tá? Nós tiramos todos esses dados de fontes oficiais que tratam sobre o uso e reuso da água. Por exemplo, aqui tem algumas fórmulas, extraímos isso de um trabalho de conclusão numa universidade, né, onde se faz passa uma fórmula muito simples, né, para você ter a base de consumo de água em escolas, em creches, em hotéis. Em função desse consumo médio, você pode estabelecer metas, entendeu? Onde você tem o número por exemplo, o número de chuveiros multiplicado por tanto vezes o número de pessoas, de usuários, você tem o consumo médio e mensal. Então, em função dessa média mensal, que é um comportamento global, você pode estabelecer metas, você pode trabalhar o teu PCA. Nessa outra lâmina aqui, nós temos, por exemplo, todo um fluxograma, né, para as etapas do teu diagnóstico na correção de vazamentos, na correção e na implantação dos teus medidores setorizados. Ok? Aqui tem aquilo que nós falamos da setorização, ok? E repito, tá? Vem esse nome, quem não estava acostumado. Setorização, ela é tida hoje por todos os engenheiros civis, por todos os especialistas em água, como sendo uma base elementar, um pilar elementar para você fazer gestão de água. O que é você ter, por unidade de consumo, o máximo de equipamentos monitorando
setorizando, microsetorizando o consumo. Né? O sonho seria você ter basicamente um equipamento para o chuveiro, consumidor. Então, por exemplo, se o cara ficar 15 minutos a mais tomando banho, você saber daquele 15 minutos a mais e você ter inclusive alertas dizendo que está tendo um excesso de consumo em tal local. Ok? Isso em academias, em escolas, seria bastante interessante. Né? Vamos assistir rapidamente um vídeo que esclarece um pouco isso que eu coloquei. Com sistemas de águas privatizados, Niterói, com 500 mil habitantes no Rio de Janeiro, e Limeira, de 300 mil no interior paulista, são bons exemplos de redução de desperdício. Niterói tem 16% e Limeira apenas 9% de perdas, contra 37% da média nacional. As receitas são parecidas na automação, que permite controles de pressão e operação de redes à distância. Niterói descentralizou o atendimento às denúncias de vazamentos para ter mais agilidade. Limeira tem tecnologia e ouvidos treinados para detectar o que ninguém vê. Serviço de responsabilidade. Não dá para errar por tudo que vem a seguir. E olha só o vazamento. É fundamental você setorizar, você conseguir a setorização do teu sistema. Você conseguir enxergar o teu sistema como pequenos sistemas. Você atacando um pequeno sistema, você acaba, no somatório, reduzindo a tua perda como um todo. Bem, pessoal, para quem viu o Jornal Nacional ontem, né, essa foi uma parte de uma matéria exibida no Jornal Nacional, onde mostra que o desperdício de 47%. Então, você imagina, no Rio de Janeiro, dados do Jornal Nacional, 52% da água produzida é desperdiçada. Né? E essa é uma média nacional. Né? O Brasil é um dos países que mais desperdiça dados. Então, como mostrou o vídeo, né? Sistemas de detecção, monitoramento, mas aquilo ali é a nível estadual, a nível cidade. Ok, mas dentro de indústrias e dentro de shoppings e dentro de apartamentos, o conceito é o mesmo. Né? Como é que você vai detectar vazamento no subsolo? Né? Tem que ter um sistema de detecção. Né? Em paredes tem algumas técnicas, você vê mancha e por aí vai. Mas a tecnologia é muito aplicada e existem empresas especializadas nisso, tá? Inclusive com inserção de gás para ver aonde tem vazamento pela saída de gás e assim vai. Ok? Então, um PCA, ele fala muito sobre isso, sobre detecção dos vazamentos existentes, tá? E essa detecção, ela só pode ser feita com o uso de tecnologia, tá? Então, hoje a gente tem nos nossos produtos, no Gestag, uma infinidade de sensores disponível no mercado que o software, os nossos leitores, eles leem esses sensores e te dão informação. Então, você tem sensor que detecta até gotejamento. Né? Se tem que está tendo um vazamento pingando água, ele te informa isso, entendeu? De maneira automática, via tablet, via smartphone, via e-mail, via SMS, ok? Então, ali no material tem principais indícios de vazamento e por aí vai. Né? Fala também sobre detecção de vazamentos. Nós só vamos correr um pouquinho, né? Porque esse é o material para você ler, assistir o vídeo depois pausadamente e você utilizar ele no seu dia a dia para quem está começando. Obviamente que já é da área, eu estou ensinando o padre a rezar a missa, né? Então, mas para quem está começando, são informações importantes, inclusive aquelas tabelas lá de consumo, ok? Vamos passar um vídeo agora também que fala sobre, bem rápido,
sobre isso. Desperdício pior do que usar água tratada, potável, para dar descarga ou lavar o chão, é deixar essa água escapar antes de chegar às torneiras. A substituição das esburacadas tubulações antigas esbarra em altos custos e dificuldade para intervir em áreas muito urbanizadas. Como eu falei, isso é uma matéria exibida ontem no Jornal Nacional. Achei muito interessante inserir isso no nosso material. Então, esse programa de implantação do Sistema Gestor de Abastecimento de Água, como falei, já lá no início ele se baseia em cálculos, em você fazer levantamento, auditoria, e agora a gente está falando sobre trocas de equipamentos. Tem muita matéria, pessoal, muita informação na internet que mostra a vantagem absurda de você trocar equipamentos sanitários, torneiras, por equipamento mais eficiente. Tá? O ganho, em muitos casos, tá? chega a ser de 70%, sabe? Brincando começa em 30%, 50%. Então você tem muita vantagem na troca, na substituição desse equipamento. Está aqui o material para depois quem quer ler e utilizar. Né? Uma coisa legal que eu coloquei aqui também, né, que hoje já está se tornando em muitos locais uma coisa natural e comum até nas novas edificações, né, é o uso da captação de água de chuva, né, onde você tem lá sistema de cisterna, bombeamento. Tem que se ter uma cultura onde você acha um absurdo jogar água potável, água que você bebe, você jogar essa água numa bacia sanitária, num vaso. Entende? Esse tipo de conscientização tu tem que passar para as pessoas, ok? Você pode usar água de chuva, a bacia sanitária é um dos componentes que mais consome, e você pode usar isso para tirar do céu, e o valor investido nas novas edificações nisso, ou até em edificações que já existem, para você ter isso, é muito pequeno em relação ao que você vai ter de economia, né, ao longo do tempo, sem contar que você vai saber que você está fazendo uma coisa inteligente. Está usando uma água não potável, mas que o trato dela é muito fácil, né, é um sistema muito simples para você jogar, utilizar isso em vasos, em bacias sanitárias e por aí vai. Né? Aqui eu coloquei nessa outra lâmina, né, 3 métodos de captação, né, por graduação, ou seja, você vai ver que é algo muito simples. Né? Qualquer pedreiro, nesse caso aqui que é residencial, né, consegue ver e não exige aqui muito conhecimento técnico para fazer esse sistema de captação de água de chuva. Né? E por aqui também dei mais uma caprichadinha, né, onde se demonstra, né, o reuso de águas cinza. Falei lá no início que seriam águas cinzas, né? Então você pode também, não é água de chuva, mas são águas cinzas, você pode trabalhar nisso. São aquelas águas que vêm lá da tua lavadora de roupa e por aí vai, ok? Vamos seguir. Passar mais um pedacinho de um vídeo curto, que também é uma contribuição, né, do Jornal Nacional de ontem. Arapuá é pequena, não tem nem 3.000 habitantes. No maior negócio da cidade, este laticínio, há um belo exemplo de reaproveitamento de água. Imaginem a quantidade de leite para produzir todo este queijo. Só de parmesão são câmaras e mais câmaras de maturação, com um total de 350 toneladas. A média para fazer 1 quilo de queijo é de 10 litros de leite. E sobram 9 litros de soro. Ele é filtrado para retirar toda a parte sólida. No fim, restam entre 6 e 7 litros desta água do soro.
Mas mesmo depois disso, a água do soro continua muito salgada e precisa de uma segunda filtragem dentro desses tubos, onde existem membranas com poros microscópicos. É a chamada osmose reversa. O mesmo processo que se usa para transformar a água do mar em água potável. Só depois de passar por aqui é que essa água vai poder ser reaproveitada, com o sugestivo nome de água de vaca. A água de vaca serve apenas para lavagem de caminhões, pátios e outras áreas externas. Com isso, se economiza água potável captada do rio e de outras fontes. O investimento em equipamentos não foi pequeno, mas segundo o gerente do laticínio, significa segurança hídrica. Na época da seca, que é o período de inverno, onde a gente tem mais dificuldade hídrica, ela supre a minha necessidade. Com isso, eu também não esgoto toda a água da mina, da nascente. A água da nascente vai servir também para outros usarem. Deixa ela quietinha lá. Tranquilo. Ok. Bem, ali foi um vídeo para ilustrar, a importância do reuso da água. Né? Coloquei também aqui uma formulinha básica para que tenha noção que é fácil calcular o impacto, esse impacto da redução do consumo de água, né, em função de todos esses trabalhos que é feito. De novo, repito, todo o trabalho é feito de uma maneira muito técnica, aonde calculista, aonde os usuários eles podem ter até diariamente relatórios sobre a redução do consumo de água. Ok? Então, vamos seguir. Né? Ok, então existem também vários relatórios. Isso não é o Abraão, não é rede industrial, não é somos nós que dizemos, mas é uma coisa consensada das vantagens da aplicação de um PCA. Você utilizar um programa de redução, né, e de gestão da água. Ok? Então, ali tem vários que você vê, você pode depois discutir. Não vou citar eles agora porque são coisas que chegam a ser até óbvias, né, de ser falado. Né? Você evita desperdício, você reduz custo, você melhora a eficiência hídrica do teu planeta. Né? Então, dá uma lidinha ali que é bastante interessante. Vamos passar o último vídeo agora, só para terminar essa bateria de vídeos. Os resultados de Niterói impressionam sobretudo na comparação com outras cidades, usando o mesmo critério de avaliação de perdas. Contra os 16% daqui, São Paulo tem quase o dobro, perto de 30%. E o Rio, logo ali em frente, do outro lado da Baía de Guanabara, chega a incríveis 52%. De propósito, eu estou usando esse vídeo e vocês viram o resultado assombroso, né? Tem a comparação de uma cidade. Isso é análogo para a cidade, assim para uma residência, tá? Ou para um condomínio. Os índices de redução do consumo de água em locais que se aplicam PCA, muito alto, tá? É muito alto, porque se desperdiça muito, se gasta muito, entendeu? As pessoas não têm noção de quanto se gasta de água a cada 15 minutos tomando banho, entendeu? Ou então deixando a torneira aberta na hora de escovar os dentes. Então, quando se implanta um PCA, né, esses números passam a ser visíveis devido ao monitoramento, devido à setorização, devido ao sistema de gestão. Ok? Então, nós vamos passar agora aqui algum recurso do sistema de gestão. O Gestag, Sistema Gestor de Abastecimento de Água, é uma solução completa para a gestão de sistemas hídricos, unindo tecnologia de automação e medições, telemetria e software de monitoramento web e mobile, visando o controle efetivo da captação, armazenamento e distribuição de água em todo tipo de estrutura predial,
como hotéis, shoppings, condomínios residenciais e empresariais, hospitais, instituições de ensino e empresas e indústrias em geral. Com o Gestag, é possível monitorar o volume hídrico de reservatórios de água, além de possibilitar a detecção de vazamentos não visíveis e consumos em excesso, como também a gestão de sistemas hídricos setorizados, com monitoramento do fluxo e pressão da água por setor. O usuário Gestag acompanhará os dados coletados em tempo real, através do Gestag Web e do Gestag Mobile, com aplicações para tablets e smartphones Android, garantindo total mobilidade na gestão de sistemas hídricos monitorados. Nessas aplicações, o usuário encontrará um painel de gestão visual para visualização em tempo real dos níveis dos reservatórios de água, além de extrair relatórios e gráficos gerenciais, como, por exemplo, análises de horário de pico de consumo e histórico de excesso de consumo por setor, possibilitando uma visão ampla e precisa do sistema hídrico monitorado. O Gestag é também integrado a um CLP virtual, que possibilita realizar programações lógicas no sistema hídrico. Através dessa integração, torna-se possível programar, por exemplo, o racionamento do fornecimento de água para um setor ou até mesmo para todo o sistema, baseando-se nos dados coletados pela telemetria, conforme livre programação e configuração do usuário. É possível ainda programar disparos de alertas por e-mail e SMS, ou até mesmo o acionamento de sirenes e avisos luminosos. Em caso de baixo nível nos reservatórios de água, detecção de vazamentos ou até mesmo de consumo em excesso. Com todos esses recursos e aplicações, o Gestag torna-se a ferramenta ideal para a implantação do PCA, Planos de Conservação da Água, em empresas e indústrias de todos os segmentos, proporcionando resultado de economia e otimização da água visíveis a curto, médio e longo prazo. Bem, o Gestag também tem esse recurso que a gente colocou ali, é um recurso mobile, né, já foi colocado isso, onde você, através do teu próprio celular, você pode gerar ações, né? Então, por exemplo, você é síndico, você é administrador de um determinado local, ou administra vários condomínios, ou da tua própria indústria, né? E tu tem que tomar uma decisão. Então, você, no seu celular, você pode intervir nessa decisão de maneira eletrônica. E também ali tem mais esses dados do software, né, para você reconhecer e gerar a tua administração. Eu falei há pouco sobre o CLP virtual, né? Nós desenvolvemos esse controlador lógico programável. Isso aqui não é um equipamento, tá, pessoal, que vocês estão vendo aqui. Isso é o vídeo, a tela, né? Onde por ali você pode programar, você pode controlar em 10 minutos e aprende, através do software, a fazer toda uma lógica, né? Por exemplo, se houver exemplo, São Paulo, um programa de racionamento de água em São Paulo, aonde você vai ser só abastecido de água de meia-noite, 6 da manhã, né? Você pode programar o seu CLP a distribuição também racionada disso. Então, o bacana do CLP é que ele dá uma inteligência à tua rede de consumo, ao teu sistema, uma inteligência baseada nos parâmetros que você coloca. Então, o software sozinho, ele vai verificar nível de água, verificar o consumo, e ele vai reduzir essa distribuição em função dos teus comandos ali automaticamente. Então, não tem aquela coisa, vou correr lá para colocar isso, vou correr para colocar aquilo. Não, o CLP faz isso. E por último, tá, pessoal, a gente tem aqui um software que o Gestag tem, é um módulo, tá, para você gerenciar a manutenção. Como assim, Abraão? Ora, se você tem uma indústria, se você tem um shopping, se você tem um condomínio, vai haver várias ocorrências de manutenção, vazamento de água, vai haver checklist que você vai ter que fazer, inspeções, vai haver uma série de intervenções. O Gestag, ele te dá também ferramentas para você abrir ordem de serviço, você monitorar o que está pendente, o que foi concluído, quem concluiu,
né? Se tem uma bomba ou algum outro equipamento que você mandou um terceiro realizar, o software controla todas essas pendências que você tem para você fazer essa tua gestão, ok? Essa possibilidade de acompanhamento da gestão desse negócio, tipo, um vazamento lá no portão ou lá perto do portão, um próprio condômino, um próprio usuário, um próprio mantenedor vai poder abrir uma ordem de serviço para corrigir aquele vazamento via tablet, então, ou via celular. Então, essa agilidade na transmissão da comunicação para chegar na manutenção, para chegar no homem que faz a gestão do serviço, é importante, ok? E o Gestag contempla isso. Então, não é só o monitoramento, não é só a informação para o usuário, mas também é a manutenção do sistema, né? Porque não adianta você só ter etapas, você tem que ter o ciclo completo da coisa, ok? Ali tem o exemplo da abertura de SS, seria uma solicitação de serviço, né? Ali tem exemplos da ordem de serviço que o Gestag Sigma gera para você, né? Então sai essa ordem ou no celular, né? O executante recebe um torpedo dizendo vá no local tal com vazamento de água, tudo automático, né? Se for um terceirizado, também recebe. E a partir do que você passou aquele pedido, o software ele deixa aquele serviço pendente. Então você pode acompanhar diariamente ou semanalmente os serviços que estão pendentes, o serviço foi concluído, o histórico disso, o custo disso e por aí vai. Ok? Aqui tem os relatórios de pendência que você pode extrair, né? Você tem gráfico para mostrar, por exemplo, em unidades prediais já existentes, dependendo do tamanho, você vai ter muita, no início que você faz um PCA, vai ter muito um acúmulo de serviço. Então, você pode acompanhar a evolução desse serviço e a redução desse serviço, até chegar a um ponto legal na tua gestão também, né? Aqui mais dados e mais dados. Inclusive relatório de custo, onde mostra qual foi o custo que você teve com troca de hidrômetro, com horas trabalhadas de terceiros, se tem 1 ou 2 ou 3 hidráulicos que trabalha, quantas horas ele trabalhou. O software te estratifica tudo isso para que você possa fazer a gestão do teu PCA da maneira correta. Óbvio, né? Isso numa prefeitura bacana, entendeu? Onde tem uma demanda enorme, num shopping também. Agora, se você tem uma unidade pequena que não precisa usar o módulo de gestão do Gestag, não precisa, não, só utiliza o módulo de monitoramento, né? Aqui no prédio, por exemplo, a gente tem em torno aí de 2 prédios de 500 metros quadrados cada um, né? A gente não expede ordem de serviço, mas nós temos vários usuários que expedem ordem de serviço, sim, para gestão e acompanhamento de todo o serviço.